O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós temos Jesus subindo a barca para poder ensinar as multidões. Jesus não fala apenas no ambiente do templo, mas fala a todas as pessoas, e as pessoas buscam a Jesus porque as palavras de Jesus são palavras de vida. Percebemos que as pessoas apertavam em torno de Jesus, mostrando o quanto ele era procurado e o quanto as suas palavras faziam bem, o quanto a sua palavra fazia bem aquelas pessoas. Jesus então sobe na barca para poder falar a todos. E na barca, Jesus faz um convite a Simão Pedro: avance para águas mais profundas e joguem as redes. Pedro tem a experiência do que foi a pescaria. A noite toda não havia conseguido nada. Mas em atenção a essa palavra de Jesus, que é capaz de tocar o coração humano, Pedro faz aquilo que Jesus lhe pede. Ou seja, a palavra de Jesus teve mais força do que a experiência que Pedro teve durante a noite. E Pedro dá essa chance à palavra e faz aquilo que Jesus lhe pede. E se surpreende com a quantidade de peixes que eles conseguem. A noite toda não havia conseguido nada e de repente algo fora do normal estava acontecendo, a ponto de Pedro pedir ajuda a outra barca, de João e Tiago. E diante dessa experiência milagrosa de sentir tão forte na presença de Deus, Pedro então se sente pecador, se atira aos pés de Jesus e pede que afaste dele por ele ser um pecador. Os outros discípulos acompanham, pois estão espantados. Jesus então dizem para não ter medo e revela que a vocação daqueles pescadores: a partir de agora vocês serão pescadores de gente. Que experiência maravilhosa eles viveram. Jesus agora os convida a ir além desta experiência tão profunda e se tornarem discípulos no caminho do Senhor. A experiência do pescador agora será colocada a serviço do Reino. Serão pescadores de gente. O Senhor nos ajude sempre a vivermos de acordo com a sua palavra e que ao entrar em nossa vida, cada um de nós possa então, a partir da entrada de Deus em nossa vida, se reconhecer pecador e se colocar ao serviço seguindo o Mestre. Que assim seja. Amém. Um abraço a todos.